Caros irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos felizes por mais um trimestre na nossa Escola Bíblica Dominical. Neste terceiro trimestre do ano de 2023, vamos estudar lições bíblicas que têm como tema geral, neste trimestre, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? O comentarista deste trimestre é o pastor Douglas Batista, da Assembleia de Deus ali em Brasília, na capital federal. Neste trimestre vamos estudar 13 lições bíblicas. Na lição de número 1, a Igreja diante do espírito da Babilônia. 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Lição 3, o perigo do ensino progressista. Lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Lição 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Lição 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Lição 9, uma visão bíblica do corpo. Lição 10, renovação cotidiana do homem interior. Lição 11, cultivando a convicção cristã. Lição 12, sendo a igreja do Deus vivo. E na última lição, o mundo de Deus no mundo dos homens. Temos muitas lições preciosas para o nosso estudo neste trimestre e desde já queremos incentivar a todos os irmãos para que se matriculem neste novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, façam compromisso de você e sua família caminharem para a casa do Senhor, para a Escola Bíblica Dominical. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 1. Este programa EBD em Síntese, ele é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e o canal da igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Na lição de número 1, que é a primeira lição deste trimestre, lição que será estudada no dia 2 de julho de 2023, é uma lição que tem como título A Igreja diante do Espírito da Babilônia. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, que diz assim: E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E a verdade prática afirma o seguinte: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então, na nossa lição de hoje, vamos, primeiramente, apresentar os significados de Babilônia. Segundo, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia. E, no terceiro objetivo, demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. A nossa lição de hoje ela está baseada em Apocalipse, capítulo 17, versículos de 1 a 6, que diz o seguinte: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações
e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Meu querido irmão, minha querida irmã, caros professores da Escola Bíblica Dominical, nesta lição de hoje, não pretendemos identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação, mas o foco da lição de hoje é falar sobre o espírito da Babilônia, que agora opera no mundo e vai continuar operando até a sua cessação, quando Jesus virá com poder e grande glória, conforme está registrado lá em Apocalipse, capítulo 19. Então, o tópico 1 da nossa lição diz Babilônia e seus significados. Então, nos 2 primeiros versículos da leitura bíblica em classe que nós fizemos, fala aqui de uma grande prostituta. O texto fala de prostituta, de prostituir-se, de prostituição. São expressões figuradas que apontam para a idolatria. A idolatria é considerada na Bíblia como uma espécie de prostituição espiritual. E essa prostituta, aqui de Apocalipse 17, é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. No tópico 1.2, que fala da mulher e a besta escarlata, a mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Então, essa mulher, a besta aqui, é um animal selvagem e feroz. Então, essa mulher que está montada nesta besta é a descrição da grande prostituta. Ela se veste de púrpura e de escarlata, o que significa reinado e luxo. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, o que significa o materialismo e o poder econômico. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição, o que representa toda a forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar, conforme Apocalipse 13:1. Trata-se do anticristo que, pelo poder de Satanás, faz oposição a Jesus. Ele profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. A gente sabe que o anticristo se manifestará somente depois que a igreja for arrebatada, e esta fera, esta besta escarlata, é o anticristo. E ele profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. A união entre o cavaleiro, que é a mulher, e a montaria, que é a besta, simboliza a nefasta força dos sistemas religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. É interessante entendermos que, embora o anticristo não tenha se manifestado ainda, mas o espírito do anticristo, que é esse espírito da Babilônia, já opera no mundo há muito tempo. Inclusive, o apóstolo João, na sua primeira epístola, faz menção de que o espírito do anticristo já está no mundo. No tópico 1.3, se refere ao versículo 5 da nossa leitura bíblica em classe, Apocalipse 17:5, que diz: e na sua testa, ou seja, na testa desta mulher, dessa prostituta que está montada na besta, na testa dela estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Essa prostituta, ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e consequente depravação da sociedade. Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos
e das testemunhas de Jesus, conforme vimos aqui no versículo 6. Babilônia aqui não está se referindo literalmente à cidade de Babilônia, a um lugar. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, conforme o nosso comentarista coloca aqui, não se trata esse espírito da Babilônia, que é o tema central da nossa lição de hoje, a igreja diante do espírito da Babilônia. O que é esse espírito da Babilônia que já opera no mundo há muito tempo e cada vez mais que se aproxima à volta de Jesus, esse espírito da Babilônia vai atuar na terra cada vez mais forte, com cada vez mais força, e não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Reflete todo o sistema humano sem Deus e contra Deus, que está cada vez mais se avolumando em todo o mundo. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente cristão. Esse sistema global deliberadamente cristão, ele é o espírito da Babilônia. É o que a Bíblia chama de mundo. Tiago 4,4 diz que aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o amor do Pai não está nele. Então esse mundo esse presente século mau, conforme Gálatas 1 e 4. Então, o espírito da Babilônia, ele é descrito na Bíblia por várias expressões. Então, é o mundo, este presente século mau, este século, inclusive, segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Então, este século mau é o espírito do nosso tempo, o espírito da nossa época. Ele é sem Deus, anti-Deus, oposto a Deus, contrário a Deus. Então, os homens, na sua rebeldia, nós vemos no início da história humana, lá em Gênesis, que os homens se organizaram em um sistema, em uma ação orquestrada e organizada para se opor contra Deus, que foi na construção da Torre de Babel. Mas esse espírito que se levantou lá no passado, no início da humanidade, para se opor e enfrentar Deus lá na construção da Torre de Babel, ainda hoje opera no mundo e cada vez mais está se intensificando as suas ações, porque a humanidade, os homens, estão se organizando em um esquema, em um sistema global anticristão que se levanta e que se opõe a tudo o que é cristão. Meus irmãos, vamos fazer o primeiro intervalo do programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Primeiro programa EBD em Síntese deste terceiro trimestre do ano de 2023. Estamos estudando na lição de hoje, a lição de número 1, a lição que tem como título A Igreja Diante do Espírito da Babilônia. Então já definimos no bloco anterior, no tópico 1, que esse espírito da Babilônia é o mistério da iniquidade, o mistério da injustiça que agora opera no mundo, conforme diz a Bíblia Sagrada. Esse espírito da Babilônia é o mundo, é o esquema do mundo, é todo esse sistema político, econômico, religioso, dominado por homens e mulheres sem Deus, e não somente homens e mulheres sem Deus, mas homens e mulheres que se levantam, que se opõem, que se organizam de forma bastante orquestrada contra Deus e contra as coisas de Deus. A Bíblia também chama, além de chamar de mundo, além de chamar de mistério da injustiça, também chama de século mau, este século. Então este é o espírito da nossa época. Então aqui
em Apocalipse 17:5, quando fala de Babilônia, não está se referindo à cidade literal da Babilônia, mas de forma simbólica, e se refere a todo esse sistema mundial que tem sido dominado por Satanás ao longo da história, aplicando seus planos perversos aos aspectos político, religioso, econômico e comercial. Toda a sociedade, todos os setores da sociedade estão aparelhados com esse espírito da Babilônia. No tópico 2 da nossa lição, fala sobre o espírito da Babilônia que atua no sistema religioso, no sistema político e cultural e também no sistema econômico. Em relação à atuação do espírito da Babilônia no sistema religioso, ele faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual, pelo engano, pela falsa religião, pela idolatria, pelos cultos pagãos, pela adoração anticristã, e até mesmo pela falsificação do cristianismo, pelo cristianismo cultural que não é bíblico, que não se baseia na palavra de Deus, o falso cristianismo. Então, esse espírito da Babilônia atua no sistema religioso, promovendo a heresia, promovendo a apostasia, o abandono da fé cristã, o culto ao ego, a autolatria, a egolatria, pregam argumento de liberdade para estimular a devassidão e toda sorte de pecado. Diz que é proibido proibir, e que está tudo liberado e que o homem faça o que dá vontade de fazer, siga o seu coração. Esta é a religião pós-moderna patrocinada e inspirada pelo espírito da Babilônia. Promove o ecumenismo doutrinário contra a ortodoxia, relativiza as verdades, rejeita a doutrina correta, ojeriza a ortodoxia, prega o sincretismo religioso e assim se levanta e se opõe contra o verdadeiro cristianismo. Tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. E Jesus alertou, Mateus 24:9, Jesus disse: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, o cristianismo bíblico, o cristianismo autêntico, verdadeiro, com base na palavra de Deus, corretamente interpretada, vai ficar cada vez mais sendo perseguido pelo mundo, inclusive pelas demais religiões. Mas o espírito da Babilônia atua não somente na esfera religiosa, semeando toda sorte de heresia, de heterodoxia, e falsificando as coisas, misturando a verdade com erro, enfatizando meias verdades, meias mentiras, indo contra toda e qualquer ortodoxia. Mas, além disso, esse espírito da Babilônia atua também no campo político e cultural. Nós vemos que pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como a apologia ao aborto, a ideologia de gênero, a legalização das drogas e da prostituição. Dessa forma, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas. Então, a verdadeira igreja, o verdadeiro cristianismo bíblico tem valores da palavra de Deus que são inegociáveis. Temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, como a nossa única regra infalível de fé e prática. A palavra final para o crente, é a palavra de Deus. Então, tem verdades, as verdades bíblicas jamais podem ser negociadas, não podemos abrir mão. O mundo passa,
as coisas dos homens passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E cada vez mais o remanescente fiel, cada vez mais os cristãos bíblicos, autênticos, fiéis, ortodoxos, vão ser vistos nas sociedades. Isso já está acontecendo, já estão sendo vistos pela sociedade e pelas igrejas apóstatas como fundamentalistas, mentes sombrias, como pessoas retrógradas e assim por diante, né? Então, eles estigmatizam os crentes fiéis e verdadeiros, né? Chamando-nos de fundamentalistas no mau sentido. E esse sistema político e cultural semeado, criado e patrocinado pelo espírito da Babilônia também aparelhou e invadiu a grande mídia, as artes, a literatura, a educação, todo o sistema educacional, em todos os níveis, está aparelhado com esse espírito da Babilônia, promovendo todo e qualquer ensinamento e costumes contrários à palavra de Deus. Mas nesse contexto, os cristãos autênticos, verdadeiros, são perseguidos e nós não devemos deixar que essas coisas nos abatam e não vamos jamais abandonar a verdadeira ortodoxia. Jesus disse em Lucas 21:17 que todos odiarão vocês por causa do meu nome. Então, apesar da igreja ser perseguida, apesar da igreja ser odiada, apesar dos verdadeiros cristãos bíblicos serem perseguidos e odiados por este mundo, não podemos abrir mão dos princípios inegociáveis da palavra de Deus. E esse espírito da Babilônia, além de atuar nos sistemas religioso, político e cultural, também atua no sistema econômico, promovendo a avareza. Os homens dos tempos difíceis e trabalhosos dos últimos dias, que são esses nos quais estamos vivendo, a Bíblia diz que eles são avarentos, né? Têm amor ao dinheiro, ao poder, à ganância, levar vantagem financeira, ilícita e imoral em prejuízo ao próprio, satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. O dinheiro está se tornando um Deus para muita gente. Muitas pessoas estão vivendo uma vida secularizada, uma vida materialista e assim se esquece de Deus. Como diz a Bíblia, são mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Vivem numa vida hedonista, se deleitando nos prazeres. A autossuficiência conduz o ser humano a confiar no dinheiro e a viver de forma hedonista nesse mundo. Além disso, ainda no sistema econômico, os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente. Inclusive, é muito comum muitas empresas fazerem patrulhamento ideológico, fazerem campanhas de semear ideologias, e aqueles que discordam perdem patrocínio, aqueles que discordam são cancelados economicamente. Então, são perseguições nos campos religioso, político, cultural, econômico. Então, o espírito da Babilônia aparelhou toda a sociedade. Todos os setores da sociedade, na sua grande maioria, estão aparelhados com esse espírito da Babilônia, preparando aí o palco para a manifestação do anticristo. Nós, como igreja de Jesus, não, vamos dizer assim, podemos impedir que essas coisas aconteçam, porque já está profetizado na Bíblia que vai acontecer e vai aumentar e vai piorar cada vez mais. Nós não conseguiremos impedir, porém, devemos sim, como igreja, como povo de Deus, marcar posição neste mundo. É o que nós vamos estudar no terceiro tópico da nossa lição de hoje. Continue conosco, voltaremos em seguida.
Amém, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em síntese, transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora, FM 96.3, como também a TV AD e o canal no YouTube AD Mossoró Oficial. Toda semana o programa EBD em síntese vai ao ar. E nós queremos aqui cumprimentar a todos os professores da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus em Mossoró e de toda a região oeste e dizer para todos vocês que nesta semana, dia 2 de julho, no próximo domingo, dia 2 de julho, à tarde, realizaremos aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró a primeira EBD em síntese do Oeste Potiguar. Você não pode ficar de fora, vai ser uma bênção para todos nós. Muito bem, meus irmãos, já temos visto nos dois blocos anteriores que esse espírito da Babilônia, ele já opera no mundo há muito tempo que ele opera no mundo, e esse espírito da Babilônia se constitui um sistema global, é um sistema global organizado, sem Deus e contra Deus, sem Deus e contra Deus, que se levanta, que se opõe contra Deus e contra a igreja verdadeira e contra os valores de Deus expressos na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. É o que a Bíblia chama de mundo. O espírito da Babilônia é o que a Bíblia chama também de mistério da injustiça. O espírito da Babilônia é o que a Bíblia também chama de o espírito do anticristo, que já está nesse mundo há muito tempo. O mistério da Babilônia, o espírito da Babilônia também é este presente século mau, cujo Deus é Satanás. E esse espírito da Babilônia atua nas diferentes esferas da sociedade, no campo político, no campo cultural, no campo religioso e na esfera econômica, e assim vai crescendo, se avolumando, cada vez mais que se aproxima a volta de Jesus, esse espírito da Babilônia vai ganhando terreno e vai aumentando cada vez mais, preparando o palco para a manifestação do anticristo. E quando a gente vê que essas coisas cada vez mais estão se avolumando, a gente vê o cumprimento da palavra de Deus e a gente sabe que a volta de Jesus está bem perto. Jesus em breve virá para destruir o anticristo, destruir esse espírito da Babilônia e implantar o seu reino aqui na terra. E 7 anos antes disso, 7 anos antes de Apocalipse 19, a igreja será arrebatada. Glória a Deus. Então, diante desta realidade, o que é que a igreja deve fazer? O que é que a igreja deve fazer? Como nós cristãos verdadeiros, bíblicos, devemos nos comportar diante deste avanço do espírito da Babilônia? Será que nós temos condição de impedir? Será que nós vamos extinguir esse espírito da Babilônia no mundo? Certamente que não, porque a Bíblia Sagrada mostra que isso vai crescer cada vez mais. Mas aqui o nosso comentarista dá 3 conselhos aqui importantes para a igreja, como a igreja deve se posicionar diante do espírito da Babilônia. Primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica. Segundo, formar o caráter de Cristo. E terceiro, aguardar a volta de Cristo. Então, a igreja não pode jamais negociar a ortodoxia bíblica. As igrejas apóstatas, os crentes apóstatas, as igrejas que já abandonaram a ortodoxia bíblica, elas têm ódio dessa palavra ortodoxia. Elas dizem que não existe ortodoxia, relativizam a verdade e chamam de fundamentalistas aqueles crentes que defendem a sã doutrina. É muito claro na Bíblia Sagrada que existe a ortodoxia, que é a doutrina correta, e existe a heterodoxia, ou a heresia, que é a doutrina errada. Então nós temos valores bíblicos
inegociáveis que não podemos abrir mão. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra infalível de fé e prática e atualíssima palavra de Deus. O mundo passa, o mundo muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então a igreja deve ensinar cada vez mais a palavra de Deus aos seus membros, ao seu povo. Por meio do estudo bíblico sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. Então é fundamental o esclarecimento, o ensino da palavra de Deus. Inclusive, a escola bíblica dominical é uma das principais vacinas da igreja, que imuniza os crentes contra esses venenos da heresia, da heterodoxia. Então vamos estudar a palavra de Deus, vamos fazer uma leitura correta do espírito desta época e vamos apegar-se à palavra de Deus. Não devemos entrar numa guerra cultural de forma belicosa, de forma beligerante, tá brigando e odiando uns aos outros, etc. Não é assim. Nós não devemos, não é porque a gente crê na ortodoxia bíblica e pratica a ortodoxia bíblica, defende a ortodoxia bíblica, que nós temos o direito de ser violentos, de ser mal educado, descortês com as pessoas. Não. Inclusive, a Bíblia diz que devemos defender os valores absolutos da palavra de Deus com mansidão, temor e boa consciência, conforme 1 Pedro 3, 15 e 16. Vamos defender os princípios da palavra de Deus, mas sem brigar, com mansidão, temor e boa consciência. Segundo, devemos formar o caráter de Cristo. Inclusive, eu gostaria de ler aqui Romanos capítulo 12, versículo 2, um versículo bem conhecido. Eu gostaria de ler na tradução Almeida século 21, porque essa tradução, ela traduz de uma forma muito adequada o termo grego que ocorre nesse versículo e diz assim: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Então, Romanos 12, 2 fala que este mundo tem um esquema. Esse mundo, exatamente a palavra grega é esquema mesmo. Está lá no original grego, esquema. Então, este mundo tem um esquema, esse mundo tem uma forma, justamente porque esse espírito da Babilônia é uma ação orquestrada, organizada, globalmente, para se levantar contra tudo que é de Deus. Então, a Bíblia diz que nós, como cristãos, não devemos nos amoldar ao esquema deste mundo. Nós não devemos seguir a forma do mundo, mas, pelo contrário, devemos transformar a nossa mente, sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. A igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir o espírito da Babilônia presente no cenário global. Meu querido pastor, você quer vacinar as suas ovelhas contra o espírito da Babilônia? Você quer proteger o seu rebanho contra esse espírito da Babilônia? Então, ensine a palavra de Deus às suas ovelhas, que elas serão vacinadas e estarão fortalecidas contra os ataques de Satanás. E por fim, a igreja deve aguardar a volta de Cristo. Diante de todos esses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebidos, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, que é a volta de Jesus, a renúncia à impiedade, às paixões mundanas e a viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma realidade. O mundo inteiro jaz
no maligno. É uma realidade. O espírito do anticristo já opera neste mundo. O espírito da Babilônia já tem inspirado homens, tem organizado as sociedades, as culturas, em todas as áreas, no campo político, cultural, acadêmico, econômico, religioso, para fazer com que as pessoas cada vez mais sejam secularizadas, sejam arreligiosas, não creiam em Deus, se afastem de Deus e, o pior, se oponha e se levante contra Deus e profira blasfemas contra Deus. Então, vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade mundial. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição à fé cristã. Mas nós, como crentes em Jesus, já fomos avisados por Cristo. João capítulo 15, versículo 18 a 20, Jesus já disse: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus deixou muito claro: o cristão verdadeiro, o cristão autêntico, o cristão fiel, ele foi chamado por Cristo do mundo. Ele foi tirado deste mundo. O cristão fiel não segue esse espírito de Babilônia. E é por isso que o mundo odeia o crente fiel, Porque antes de odiar o crente fiel, já odiava a Cristo. Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo amava vocês. Mas como vocês não são do mundo, é por isso que o mundo odeia vocês. Mas permaneçamos firmes, permaneçamos fiéis a Deus, que Deus vai nos dar a vitória. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final deste programa de hoje. Estudamos a lição de número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. Muito obrigado pela sua atenção, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.